Olá e bem-vindos. Hoje vamos mergulhar numa tecnologia que, apesar de ser completamente invisível, é o que faz o nosso mundo digital girar. Falo, claro, dos amplificadores ópticos. Eles são, sem exagero, os heróis anónimos que garantem que tudo, desde as videochamadas ao streaming, atravessa o planeta em segundos. Vamos perceber como é que isto funciona. É uma daquelas perguntas que raramente nos pomos, não é? Como é que uma simples mensagem viaja de Portugal ao Brasil num piscar de olhos? A resposta, claro, está nos cabos de fibra óptica submersos nos oceanos. Mas há um enorme desafio físico a superar pelo caminho. E é aí que a nossa história começa. E o nosso primeiro grande obstáculo é mesmo esse, a distância. É que enviar um sinal de luz através de milhares de quilómetros de fibra não é nada simples. A física tem as suas regras e a primeira diz-nos que todo e qualquer sinal perde força. A analogia é muito simples. É como tentar gritar para alguém que está do outro lado de um campo de futebol. Quanto mais longe a pessoa estiver, mais fraca a voz chega. Certo? Com a luz na fibra óptica acontece exatamente o mesmo. Aí, esse enfraquecimento do sinal, nós damos o nome de atenuação. É o nosso primeiro inimigo. E a atenuação não age sozinha. O alcance de um sistema destes é, na verdade, limitado por um quarteto de fatores. Primeiro, a potência com que o sinal é enviado. Depois, a sensibilidade do receptor, ou seja, quão bem ele consegue ouvir um sinal já muito fraco. A seguir, a própria atenuação da fibra. E, por fim, um fenómeno chamado dispersão, que, de forma muito simples, vai borrando o sinal à medida que ele avança. Então, como é que os engenheiros lidaram com isto no início? Bem, a primeira solução era brilhante, mas era também incrivelmente complicada e dispendiosa. Vamos perceber porquê. O nome desta técnica era regeneração eletrónica. A ideia era, a cada poucas centenas de quilómetros, parar completamente o sinal de luz, convertê-lo no sinal elétrico, usar componentes eletrónicos para o limpar e amplificar e só depois convertê-lo de volta num sinal de luz novo em folha. Era um processo de reconstrução total a meio do caminho. E aqui percebe-se bem a complexidade disto tudo. O sinal de luz chega fraco, transforma-se em eletricidade, é processado e volta a ser luz. Agora, imaginem ter de fazer isto dezenas de vezes ao longo de um cabo submarino no fundo do oceano. É um feito de engenharia, sem dúvida, mas também um pesadelo logístico. E claro, os problemas eram mais que muitos. Era um processo caríssimo e tecnicamente muito complexo. Mas o pior de tudo é que não era nada flexível. Se quiséssemos aumentar a velocidade da internet, tínhamos de ir lá abaixo substituir todos estes aparelhos. Claramente, não era uma solução para o futuro. Mas depois veio uma daquelas ideias que mudam tudo. Uma mudança de paradigma tão simples e elegante que transformou por completo as comunicações globais. Foi uma verdadeira revolução, alimentada pela própria luz. A ideia revolucionária foi esta. E se, em vez de todo aquele processo complicado de conversão, simplesmente amplificássemos a luz? Com mais luz. Foi assim que nasceu o conceito de um amplificador puramente óptico. A promessa era ser mais barato, mais simples e, acima de tudo, muito mais potente. E o contraste é abismal. Passamos do complicado processo luz para elétrico para luz, para um elegante e direto luz para luz. O sinal nunca deixa de ser luz. Com isto, a complexidade e o custo caem a pique. E ponto fundamental, esta nova abordagem era perfeita para uma tecnologia chamada WDM, que vamos ver mais à frente. Este foi, de facto, o grande salto em frente. Muito bem, esta nova tecnologia funciona, na prática, como uma equipa de 13 especialistas, 3 tipos de amplificadores, cada um com uma missão muito específica. Vamos conhecer esta equipa. O primeiro da equipa é o amplificador de potência, também conhecido como booster. Pensem nele como o altifalante que dá o tivo de partida. É colocado logo à saída do transmissor, para dar ao sinal de luz um enorme empurrão inicial, garantindo que ele comece a sua longa viagem com a força máxima. A seguir, a meio do percurso, temos o amplificador de linha. Este é o verdadeiro cavalo de batalha do sistema. A cada 80 ou 100 km mais ou menos, lá está ele. É como um posto de abastecimento numa maratona, que dá ao sinal enfraquecido a energia de que ele precisa para continuar a corrida sem nunca parar. E por fim, mesmo na linha da meta, encontramos o pré-amplificador. Depois de milhares de quilómetros, o sinal chega inevitavelmente fraco. Este amplificador fica mesmo antes do receptor e funciona como um aparelho auditivo de alta precisão. Ele pega nesse sinal quase inaudível e torna-o alto e claro o suficiente para que o receptor o consiga descodificar na perfeição. E quando juntamos todas as peças, o sistema é este.
O sinal sai do transmissor, recebe um impulso imediato do booster, é mantido vivo ao longo do caminho pelos amplificadores de linha e, finalmente, antes de chegar ao destino, o pré-amplificador dá-lhe o último reforço. É uma coreografia de luz absolutamente perfeita. Ok, a tecnologia é fascinante, sem dúvida. Mas a pergunta de ouro é: por que é que isto realmente importa? Qual é o impacto real destes pequenos aparelhos na nossa vida? A resposta é tudo. A verdadeira magia, o grande truque, acontece quando juntamos estes amplificadores com uma tecnologia chamada WDM. Basicamente, o WDM permite-nos enviar múltiplos sinais de dados, pensem neles como diferentes cores do arco-íris, pelo mesmo e único fio de fibra óptica. E a capacidade incrível do amplificador óptico é que ele consegue amplificar todas essas cores de uma só vez, algo que a velha regeneração eletrónica nunca conseguiria fazer de forma eficiente. E isto multiplicou a capacidade das nossas autoestradas da informação por centenas de vezes. E isto leva-nos a uma conclusão simples, mas poderosíssima. Sem amplificadores ópticos, a internet como a conhecemos, como streaming em 4K, jogos online, teletrabalho, comunicação global instantânea, simplesmente não seria possível. Eles não são apenas uma parte da rede, eles são a espinha dorsal que a sustenta. E assim, depois de percebermos como funciona esta tecnologia fundamental, ficámos com uma pergunta a pairar no ar. Os amplificadores ópticos ajudaram-nos a vencer o limite da distância, mas à medida que a nossa sede por dados continua a crescer exponencialmente, qual será o próximo grande desafio? A capacidade total? A velocidade da luz? Fica a reflexão. E com isto, terminamos a nossa análise.